Hoje em dia nós estamos vivendo um grande aumento do gênero chamado ficção cristã. É um número que é onde vários autores estão escrevendo livros do gênero, muitas obras estão sendo lançadas do gênero. Mas afinal de contas, o que é uma ficção cristã? E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Souza, sou o escritor de ficção cristã. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o que é a ficção cristã. Como eu disse, é um termo que muitas pessoas estão usando hoje. É um gênero que está crescendo muito no mercado editorial, mercado literário bastante nos últimos anos. E é um gênero que eu escrevo, né? Então, para quem me acompanha já há um tempinho, sempre veio falando, né, que eu sou escritor de ficção cristã. Mas às vezes você nem sabe o que é ficção cristã, nem sabe que gênero é esse, como que eu posso classificar um livro como parte desse gênero. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo sobre a ficção cristã. Bom, vou começar então primeiramente para a gente definir o que é ficção cristã. Ficção cristã é um gênero literário de histórias fictícias que contém princípios e valores cristãos, tanto de forma explícita como de forma implícita. Todas as histórias que contêm valores cristãos, princípios bíblicos, toda história que tem embasamento bíblico para os acontecimentos daquela narrativa, e é uma história, como disse, fictícia, é uma história que não existe, né? Ela é chamada de ficção cristã. É um gênero novo, entre aspas, né? Porque nós temos já autores que já escreveram ficção cristã, mas o nome desse gênero é algo novo, é algo que vem, tipo assim, de uns anos para cá, e agora está crescendo cada vez mais no mercado, né? Hoje em dia nós temos aí, graças a Deus, que a ficção cristã está atingindo grandes patamares aí no mercado editorial. Mas sempre foi assim, né? Tem gente que tem um certo preconceito com a ficção cristã pelo fato dela ser uma ficção, né? Ser uma história que não existe, uma história fictícia, né? Muita gente acha que isso acaba não edificando porque não é uma história verdadeira e tudo mais, né? Mas a gente vai pensar, uma das formas que Jesus, o próprio Jesus, pode até usar Jesus como exemplo, que ele usava para poder ensinar os seus apóstolos, ensinar as multidões, era através de parábolas. E o que é parábolas? São histórias fictícias, onde ele consegue pegar essas histórias que não existiram e conectar com aquilo que ele quer ensinar, com aquele que ele quer trazer de valor com aquela história. É exatamente isso que nós, autores de ficção cristã, nós fazemos. A gente pega histórias fictícias, né? E o subgênero da ficção cristã, melhor dizendo, né, são diversos, tá? Tem diversos. Tem fantasia, alta fantasia, com baixa fantasia, romance, ficção científica, terror, nós temos também terror cristão, fantasia sombria, mistério, ficção histórica, ficção contemporânea, sabe? Tem vários tipos aí de subgêneros que se enquadram na ficção cristã, né? Que no caso todo tipo de história que tem embasamento bíblico, que carrega esses princípios e valores. Então basicamente essa daqui é a definição de ficção cristã. E gente, uma coisa que eu sei de falar, vocês podem ver que eu tô até de blaze e tudo mais, é porque eu tava gravando um vídeo no Instagram, inclusive se você não me segue, é autor Gabriel Souza, tá bom? Me acompanhe por lá, que vai ter bastante vídeos. E lá eu sempre gravo vídeos de humor literário usando blazer. Então eu quis aproveitar que eu gravei alguns vídeos agora, tá? Já usar essa roupa aqui pra gravar esse vídeo também. E agora que eu trouxe a definição da ficção cristã, vamos falar um pouquinho sobre aquilo que eu citei no começo do vídeo, que é a ficção cristã explícita e a implícita. O que é ficção cristã explícita, né? Como o próprio nome já sugere, é um livro fictício de ficção cristã que ele é explícito, né? Lá tá escancaradamente que ela vai falar sobre igreja, vai falar sobre Deus, vai falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, tudo de forma explícita, sabe? Algo que tá marcado lá realmente, sabe? Seja uma história sobre coisa missionária, sobre algum personagem que vai pra igreja, sabe? Alguma coisa assim. Tem personagens cristãos ali no meio, escancaradamente, sabe? Inclusive, dos meus livros, né, 2 deles são ficção cristã explícita, tá? O Portadores da Humanidade, a 2ª edição, né? Também o Harpêncara, o Tesouro, também é uma fantasia cristã explícita. Lá também falo também sobre Deus, sobre o Altíssimo, né? Agora, ficção cristã implícita, como o nome já diz, é um livro de ficção cristã, mas que não necessariamente está escrito ali Deus, igreja, cristão, né, Jesus, essas coisas bíblicas, tá? Não está escrito escancaradamente ali no livro, mas você consegue perceber ali nas entrelinhas, você consegue perceber pelo caráter dos personagens, né, pela conduta deles, que eles são personagens que carregam os valores cristãos, né? Inclusive também, até mesmo pela história, assim, você consegue associar algumas coisas
ao cristianismo, né? Então isso que a gente chama de ficção cristã implícita, tá? Não necessariamente você precisa citar o nome de Deus, a Bíblia, tudo mais. Mas você pode trazer isso nas entrelinhas, sabe? Você pode trazer isso através do comportamento dos personagens, da conduta deles, da moral, da moral daquela sociedade, daquele reino ou daquela cidade. Enfim, você traz isso de forma implícita para a sua história. Dos meus livros, né, que é uma ficção cristã implícita, é o Almas Elementares, por exemplo. O Almas Elementares é uma ficção cristã implícita, porque lá eu não falo sobre Deus, né, se bem que tem uma parte que eu cito e que tem um personagem que ele acredita que exista um Deus. Mas você consegue perceber pela conduta dos personagens, pela moral deles e tudo mais, que eles carregam esses valores, esses princípios cristãos, né? Nesse nicho de ficção cristã, a gente tem vários livros que talvez você nem faça ideia que é uma ficção cristã. Livros como O Senhor dos Anéis. Sim, O Senhor dos Anéis pode ser considerado uma ficção cristã, porque o próprio autor, que é o Tolkien, ele era católico, né? E também a gente pode perceber que, através do livro Silmarillion, né? Muitas pessoas já falaram muito sobre isso, né? Eu não cheguei a ler o livro, tá? Mas muitas pessoas falam sobre isso, que o livro Silmarillion, ele foi inspirado em Gênesis. O autor usou o próprio livro de Gênesis para poder construir a Terra-média. Então a gente pode dizer que O Senhor dos Anéis é sim uma ficção cristã implícita. Também, né, que eu acho que a maioria de vocês já deve saber, que é As Crônicas de Nárnia, né, escrito pelo C.S. Lewis. Isso aqui nem tem como não ser uma ficção cristã, né, porque o C.S. Lewis, ele era cristão, e tem vários livros cristãos também, e ele quis trazer através de uma narrativa de fantasia alguns ensinos, né, sobre o cristianismo para as pessoas. Então ele trouxe isso de uma maneira muito bem feita nas Crônicas de Nárnia, e é sim uma ficção cristã. Por isso a gente tem vários exemplos, como por exemplo o Orgulho e Preconceito da Jane Austen, Mulherzinhas, sabe, tem vários outros livros aí mundialmente conhecidos que são ficção cristã. E bom, basicamente esse daqui é ficção cristã, né? Trouxe para vocês aqui um vídeo trazendo um pouquinho mais sobre esse termo, né, falando um pouquinho mais do que significa. Muita gente não sabe o que é, e muita gente tem preconceito, né, com a ficção cristã. Inclusive eu posso até trazer um vídeo sobre isso, né, sobre combater esses comentários das pessoas que têm preconceito com a ficção cristã. Se quer que eu traga mais vídeos sobre isso, sobre a ficção cristã, como você pode escrever a ficção cristã, tudo mais, comente aqui para te auxiliar nesse processo que eu acho tão incrível, tão necessário nos dias de hoje. Eu fico muito feliz com esse crescimento tão grande da ficção cristã. Então, se você gostou do vídeo, peço gentilmente para você deixar um like aqui no vídeo. É só você clicar no botão de gostei e comente aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E lá, se você não for aqui, te convido a se inscrever para estar acompanhando os próximos vídeos, tá bom, galera? Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.